Separei os dois principais jogos de hoje, que são Inter de Milão e Bayern de Munique, e Real Madrid e Arsenal. E nesse vídeo daqui a gente vai conferir e analisar as odds para essas duas partidas. Vamos lá então, a gente vai começar primeiro por Inter de Milão e Bayern. Mas uma coisa que é curiosa e são coisas que sim, parece que é sempre com o Real Madrid, né? A margem de gols do Bayern para reverter é apenas um gol, né? Perdeu por 2-1 a ida. Do Real Madrid tem que reverter um 3-0. Mas eu tenho quase certeza que todo mundo que for assistir um desses dois jogos, quase todo mundo pelo menos, vai escolher o jogo do Real, porque sabe que o Real Madrid em Champions tudo pode acontecer, né? Então, por mais que a margem de reversão do Bayern seja menor, só precise de um gol, e o Real precise de três, com certeza o jogo que deve ser mais visado é esse do Real, justamente por essa expectativa do peso da camisa do Real em Champions, né? De fato, eu tô até meio ansioso por esse Real e Arsenal. Ontem já ficou nítido que pode acontecer alguma surpresa, né? O Borussia ameaçou reverter um 4-0, acaba que teve um gol contra do Ben Sebaini e complicou bastante. Estava 2-0 naquele momento. Aquele gol contra destruiu muito a vida do Borussia. E o Aston Villa fez 3-2 no PSG, ficou por um único gol. Vacilou que tomou dois gols no primeiro tempo e dificultou demais a vida do Aston Villa, né? Mas foi por pouco também, tá bom? Então a gente vai passar por esses dois jogos, depois eu mostro as resolvidas de ontem. O Pedro Raul fez gol, né? Ele fez dois gols, mas nenhum foi de cabeça, então a nossa variação de ontem não veio. Mas a linha simples na odd 3 do gol dele, né? Lei do ex, veio. Ele fez dois, inclusive. Tá bom? Então vou passar, depois que a gente passar por esses dois jogos, as resolvidas e as que eu montei para hoje. Tá bom? Então as odds para Inter de Milão e Bayern de resultado estão assim: vitória da Inter 2,60, empate 3,70, vitória do Bayern 2,50. Eu acho que só estão tratando o Bayern como um pouquinho favorito pelo jogo de ida. Então deve ser um Bayern mais protagonista, precisando do resultado. Mas é uma Inter de Milão que é mais pronta, é uma equipe com um sistema defensivo mais consolidado. O Lautaro, que já há muito tempo já se tornou ídolo da Inter, né? Mesmo ainda muito novo. E é uma Inter que jogando no San Siro é sempre muito difícil, tem um sistema defensivo muito forte, que nem eu falei. Mas é um Bayern também que tem um timaço, cara. Só que é um início de trabalho ainda do Company, querendo ou não. Tá só na primeira temporada. Sinceramente, eu acho que tudo pode acontecer aqui, mas eu tô bem mais para uma classificação da Inter do que do Bayern. A Inter sabe lidar bem com esses jogos em que precisa se defender, né? Fora que tem esses escapes de contra-ataque, joga com três zagueiros, sabe valorizar a bola. É um time da Inter que, de fato, em algum momento vai conquistar alguma coisa grande, né? Chegou perto recentemente, quando perdeu a final da Champions pro City, mas é um time muito bom, tá bom? De fato, eu acho que só tá tratando o Bayern um pouquinho favorito por conta do resultado. Tanto é que a Inter venceu na Alemanha, né? Vai ser um jogo de fato muito equilibrado. Vamos olhar aqui primeiro para finalizações no primeiro tempo, olhando primeiro para o mandante, a Inter de Milão. Primeira odd que paga odd 2, né? Primeira linha que paga odd 2 é a do Barella no primeiro tempo. Cara, eu não sei até que ponto eu vou confiar em linhas de primeiro tempo aqui, porque, como eu falei, o Bayern vai precisar ser protagonista. Então, de meio-campistas para trás, eu acho que eu não vou utilizar jogadores da Inter, tá bom? A não ser que seja visando para jogo tudo. Então, o Barella eu não vou usar por isso. Carlos Augusto é um lateral defensivo. Deu assistência para o gol do Fratesi nos minutos finais da vitória da Inter, mas não acho que vale a pena pegar a linha dele, tá bom? Van Bissek também é zagueiro. O Mkhitaryan, se fosse para jogo todo, eu usaria. Darmian lateral. Zalewski, que é um ala ofensivo, né? Mas para primeiro tempo eu não usaria. Do Acerbi para baixo dá para usar jogo todo, né? Porque quando paga odd 3 para primeiro tempo, paga odd 2 para jogo todo. Acerbi, Devray, Bastoni e Pavard, todos são jogadores de linha de defesa. A linha do Pavard é até que interessante, porque o Pavard é um cara que é lateral direito de origem, joga de zagueiro também. Faz esse zagueiro pela direita quando joga pela Inter. E é uma Inter que dá muita liberdade para os jogadores, né? Principalmente para os zagueiros. Tanto é que, se buscar as estatísticas, a Inter de Milão deve ser o time no mundo que na temporada tem mais gols de jogadores de linha de defesa. Tá bom? Porque, de fato, o Bastoni faz gols, o Pavard faz gols, o Van Bissek faz gols,
Gols com bola rolando mesmo, não necessariamente com bola parada, que na bola parada ainda tem o Acerbi, o De Vrij. De fato, é um sistema defensivo que tem muitas opções boas da Inter, né? Essa linha do Pavar, pra quem quiser, dá pra usar. Eu não vou usar, não. Acho que a melhor linha aqui, cara, seria para jogo todo uma do Pavar, que aí fica uma odd, deixa eu ver aqui. Eu de fato não queria usar uma linha de primeiro tempo, por mais que tenha o Barella ou o Mkhitaryan, são linhas boas, tá pagando bem, né? Mas aqui, ó, do Pavar, pagode 3,25, um chute no jogo. Só que nem eu falei, a Inter tem a vantagem. Se o Bayern fazer 2-0 muito rápido, aí essa linha do Pavar ou de qualquer outro jogador de finalização da Inter ganharia muito valor, né? Mas então dá para destacar aqui, além da linha de um chute no jogo do Pavar, a linha do Barella no primeiro tempo, pagando odd 2, e a do Mkhitaryan pagando 2,50 também no primeiro tempo. Acho que a melhor aqui é a do Mkhitaryan, tá bom? Pagando 2,50. Ele ainda é ex-Borussia Dortmund, né? Então ainda tem esse fator a mais. Mas não sei, cara. Eu não vou usar essas linhas porque, que nem eu falei, a Inter já tem a vantagem. Não tem necessidade de se expor muito. Por mais que eu não ache que a Inter vai ficar completamente fechadinha lá atrás, ainda mais por jogar em casa. Acho que vai ser um jogo bem equilibrado. A Inter vai tentar jogar e, logicamente, o Bayern também. O Bayern com uma pressãozinha a mais por precisar reverter o placar. Mas não acho que a Inter vai ficar fechadinha lá atrás, tá bom? Ainda mais tendo esses escapes do Thuram, do Lautaro, os alas que chegam à frente, né? Enfim. Olhando para o lado do Bayern de primeiro tempo, o primeiro aqui é o Kimmich. Não vou usar, por mais que precise da bola, é um cara que é de meio de campo, né? Então não vou usar. João Palhinha também não, vive um momento ruim. Pavlovic é reserva. Boei é um lateral que eu não utilizaria. O Dyer, cara, o Dyer joga de zagueiro no Bayern, por mais que seja volante de origem, tá bom? Então não vou usar. O Laimer joga de lateral, por mais que seja meio campista de origem. E aqui a gente pode olhar para jogo tudo, tá bom? Aqui, ó, para jogo tudo. Aqui, ó. O Dyer, a partir do Dyer, pagou a de 2 para jogo todo. O Laimer, ele foi fazendo essa lateral direita no Bayern, tá bom? Às vezes até troca de posição com o Kimmich, mas é muito raro, né? Enfim, que os dois fazem tanto o lateral direito quanto o volante. O Upamecano, o Stanisic e o Kim já são zagueiros. O Stanisic no jogo contra o Borussia jogou de lateral esquerdo, né? E depois ele saiu e entrou o Rafael Guerreiro. Mas ele é um lateral barra zagueiro mais defensivo, né? Então, assim, as melhores linhas aqui olhando para o Bayern, eu diria que seria um chute no jogo do Laimer, um chute no jogo do Dyer e um chute no primeiro tempo para o Kimmich. Aqui, ó, primeiro tempo. Kimmich pagando 2,10, tá bom? Mas as linhas que eu olho e falo, eu iria nela, cara, talvez a melhor aqui seja um chute no primeiro tempo do Mkhitaryan, tá bom? Aquela odd 2,50. Esse critério mínimo de odd 2. Ou a do Kimmich, né? Porque o Kimmich é um cara que é bem protagonista nesse time do Bayern. Mas a linha olhando pra Inter, por serem jogadores do meio pra trás, e principalmente dos meio-campistas para primeiro tempo, eu não gostei muito. E aqui olhando pro Bayern, talvez a do Kimmich mesmo seja melhor. Só que eu não gostaria de utilizar a linha dele, porque é um cara que também faz muito parte dessa construção inicial do Bayern lá atrás, né? Então, a princípio, finalização não vou usar nada não. A melhor aqui, na minha visão, é a do Mkhitaryan no primeiro tempo, tá bom? Linha de gol, pagar quase nada, né? Da Inter 1,22, do Bayern 1,22. Não consigo usar para primeiro tempo, do Bayern nem pago odd 2 e da Inter também não. Então nem pela odd daria. Mas eu não usaria para primeiro tempo, tá bom? Não usaria a Inter porque o Bayern deve ser protagonista. E não usaria o gol do Bayern porque a Inter tem um sistema defensivo bom. Se eu fosse usar a linha de gol no primeiro tempo, seria muito mais para a Inter, inclusive, do que para o Bayern. Pela Inter jogar em casa e ter um bom sistema defensivo. Linha de cartão, de primeiro tempo que é onde paga mais, não chega em odd 2. Linha de falta aqui que paga em odd 2, vamos ver. No lado da Inter. No lado da Inter tem o De Vrij, mas é zagueiro. Eu gosto de usar meio campista. Então se tivesse tipo o Barella, Mkhitaryan, até o Fratesi, por exemplo, eu utilizaria. Aí do lado do Bayern tem o Kane, mas é centroavante. O Stanisic, só que ele joga mais como lateral, às vezes zagueiro. Não sei até que ponto o Company vai ter a coragem de começar com o Rafael Guerreiro. Que ele colocou só no segundo tempo e fez gol, inclusive, no Borussia, lei do ex, inclusive, né? Enfim, é, não vou usar o Stanisic, eu gosto de jogador de meio de campo para fazer falta, que nem eu falei. O Guerreiro também é lateral. Olhando para desarme agora, que pague odd 2,
Que pague odd 2 do lado da Inter não tem ninguém. Do lado do Bayern tem o Kane, pagando 2,75, mas é centroavante. Que mais? Pagando odd 2. Tem o Miller, só que o Miller também é atacante. Por mais que ajude mais na recomposição do que o Kane, não acho que vale a pena. Linha de chute a gol não vai pagar odd 2, nem infiltrando para primeiro tempo. E é isso, tá bom? Então acho que daqui eu não utilizaria nada desse jogo a princípio. Lembrando que daqui a pouco a gente vai montar gols específicos, pelo menos um no jogo do Real e um no jogo daqui da Inter, né? Mas a melhor linha aqui, a que eu mais gostei, é um chute do Mkhitaryan. É um cara de chegada à frente, tá pagando bem aqui, 2,50 no primeiro tempo, tá bom? Só que nem eu falei, a Inter tem essa vantagem e isso molda completamente o contexto do jogo. Mas de linha de finalização, as melhores são Mkhitaryan e Barella, do lado da Inter. Do lado do Bayern, é uma no jogo pro Leimer, pro Dyer, quem for corajoso, mas é zagueiro, só que chega bem à frente, é um cara que era volante de origem, tem essa liberdade para chegar à frente também, mas principalmente o Leimer, e uma no primeiro tempo do Kimmich. Acho que seria isso, uma do Leimer no jogo, uma do Kimmich no primeiro tempo, e aqui no primeiro tempo o Mkhitaryan, para quem quiser seriam essas as recomendações. Vamos olhar no Real para ver se a gente encontra algo mais interessante. Linha de odd de resultado, né? Vitória do Real 1,83, o empate 3,90, a vitória do Arsenal odd 4. Eu achei que ia pagar menos ainda a linha do Real Madrid. Não porque o Arsenal seja um time ruim, muito pelo contrário. Mas é porque o Real precisa reverter 3 gols, né? Para quem acredita no Real, essa vitória é quase que de obrigação pegar essa odd, né? Porque precisa Real Madrid em Champions, jogando em casa, no Bernabéu, precisando reverter 3 gols. Revertendo um, não está insatisfeito. Quer dizer, não está satisfeito, né? Revertendo dois, não está satisfeito ainda. Então, porra, para vencer, quem acredita que o Real vai dar trabalho, essa odd tá maravilhosa. Tá? Mas o sistema defensivo do Arsenal é muito bom também. Tá? Eu acho que vai ser de extremos, cara. Ou o Real Madrid reverte e faz uma virada espetacular, ou o Arsenal só vai administrar num 0-0, 1-1, que é um sistema defensivo muito bom, que eu falei. Linha de finalização para o Real no primeiro tempo, vamos ver aqui, que pague odd 2. O primeiro aqui é o Rudiger, zagueiro. O Modric, cara, o Modric é uma boa, tem a bola parada dele. Tudo bem, tem o Bellingham, tem ali o Vinícius, o Rodrigo, o Mbappé, tudo isso é verdade. Mas essa linha do Modric tá boa, eu vou usar ela, tá bom? Vamos no primeiro tempo do Modric. O Real vai ter que se lançar à frente. O Modric pega muito bem na bola, um dos melhores jogadores da história, querendo ou não. Não tô falando que ele tá no top 3, top 5. Mas pelo menos um top 30, o Modric tá. Por tudo que ele ganhou, já ganhou bola de ouro, pelo que já fez pelo Croácia também, né? Um chute no primeiro tempo do Modric eu vou usar. E é isso, tá bom? Do Lucas Vazquez, se fosse no jogo todo, eu usaria. Só que pra primeiro tempo não. Agora, a do Modric no primeiro tempo eu vou usar, beleza? Ela eu vou usar. Por precisar reverter o placar, né? E olhando pro Arsenal pra primeiro tempo aqui vai ser difícil usar alguma coisa, porque o Arsenal não precisa atacar. Ó, a partir do Tierney. Tierney não, lateral. Jorginho volante defensivo. Partey também não. Do Timber pra baixo a gente pode usar pra jogo todo. O Timber é lateral, não vale a pena. O White, o Kivior, o Saliba são zagueiros. O Lewis Kelly paga odd 8 para primeiro tempo. Para jogo todo vai pagar quanto? Odd 3,75? Será? Lewis Kelly paga odd 6 para um jogo, um chute no jogo todo. Cara, que bizarro. Tá uma odd muito alta. Não, filtrei para primeiro. Não, para jogo todo odd 6, cara. É um lateral que chega à frente. No jogo dele, ele deu assistência pro gol do Merino, por exemplo. Cara, essa linha do Lewis Kelly tá boa. O problema é que não tem variação, né? Seria interessante a variação dele. Mas essa linha dele tá muito boa. Eu sei que não é o contexto do jogo o Lewis Kelly chegar à frente. Só que ele é mais ofensivo que o Saliba, ele é mais ofensivo que o Kivior, ele é mais ofensivo que o Ben White, ele é mais ofensivo que o Timber. Talvez até por isso ele nem comece o jogo. Pra colocar um cara mais defensivo por esse lado, com um cacuete maior. Pra defender o lado ali que deve cair muito o Rodrigo, o Valverde, talvez o Lucas Vazquez se jogar. Mas essa odd do Lewis Kelly tá maravilhosa. Pena que não tem variação, né? Mas pra bingo, uma odd 6, cara. Tá bom, mas até o momento é um chute no primeiro tempo do Modric, beleza? Linha de gol, cara, do Real não vai pagar quase nada, né? Ó, 1,14. Linha do Arsenal 1,36. Gol do Real no primeiro tempo, essa seria boa, né? Mas paga 1,72. Mais de um gol asiático no primeiro tempo eu acho que eu vou usar. O problema é que o Arsenal vai ficar fechadinho lá atrás. Dificilmente eu acho que o Arsenal faça um, dois gols.
Acho que o Arsenal vai administrar um 0-0. Pelo menos esse plano de jogo, eu acredito. Tá bom? Então, dificilmente o Arsenal faz gol no primeiro tempo, né? Linha de cartão, nada interessante. Linha de falta, os caras do Arsenal vai ser uma boa, tá bom? Mas vamos olhar aqui primeiro pro Real, que paga odd 2. Cara, o Mbappé quase matou o cara no final de semana. É, tá pagando 1,53 uma falta do Mbappé, que ele foi expulso no final de semana, né? Então, vai vir, né, afobado, pode fazer falta, inclusive, né? O Rodrigo pagou odd 2, ele ajuda na recomposição, mas é atacante, né? Eu gosto meio campista, que nem eu falei, pra pegar essas linhas de faltas. Olhando pro lado do Arsenal, acho difícil ter alguém. É, ninguém paga odd 2. Olhando para desarme no lado do Real, o primeiro que paga odd 2 deve ser o Mbappé também. Mbappé paga odd 2,50. É, não vale a pena, é atacante. Olhando pro lado do Arsenal, que paga odd 2, cara, ninguém também. Beleza, chute a gol do Arsenal no primeiro tempo, que eu nem acho tão bom, mas paga 1,22 também, nada demais. Cara, vou usar um chute no primeiro tempo do Modric. Linha de mais de um gol asiático no primeiro tempo não deve pagar quase nada, né? Paga odd 1,65. Também não paga odd 2 não. E de novo, eu acho que vai ser um Arsenal bem defensivo para tentar segurar esse placar. Tá bom? Mas a linha selecionada aqui é um chute no primeiro tempo do Modric, tinha a bola parada dele. É um cara que deve começar desde o primeiro minuto por precisar da parte técnica dele, né? Vai ser essa a linha que a gente vai usar. Não tem tantas linhas selecionadas para hoje, né? Mas tem essa daqui. E no jogo da Inter, tem a linha no primeiro tempo do Kimmich. Tem a linha do primeiro tempo pro Mkhitaryan. Só que nem eu falei, eu não acho que vai ser uma Inter completamente defensiva por jogar em casa. Principalmente no primeiro tempo. Acho que as duas equipes vão tentar jogar. E é por isso que eu fico receoso de ir no Barella e no Mkhitaryan, porque o Bayern precisa do resultado. Então no primeiro tempo, para eles, não acho tão confiável. E pro Kimmich também, justamente nisso que eu falei, a Inter joga em casa, não vai começar fechadinha. Talvez a partir dos 25, 30 do primeiro tempo, ou se abrir o placar muito cedo, aí sim, se fecha completamente e a linha do Kimmich ganha valor. Só que não acho que vai ser uma Inter toda lá atrás, tá bom? Então, a linha que eu gostei aqui é só essa do Modric, beleza? Então é isso. Odd 2,1 para um chute no primeiro tempo do Modric. E é ela selecionada de hoje. A variação é o mod 6, tá bom? E é isso. E aí, de gol específico agora? E não necessariamente eu escolho só uma linha, né? Mas é porque foi a única selecionada de hoje. Então, olhando primeiro para esse Real e Arsenal, as linhas que eu vou usar para gols específicos. Deixa eu pensar. Vou usar gol de fora da área do Modric. O Mbappé não tem tanto essa bola aérea, né? Um gol de fora da área do Vinícius Júnior. Um gol de fora da área do Vini e um gol de fora da área do Modric. É só essas linhas que eu utilizaria. Vamos ver se tá pagando bem. Eu acho que a do Modric vai estar pagando bem. A do Valverde de fora da área. Só que ele pode ir de lateral, né? Ó, vamos ver aqui. Cadê? O Endrick dificilmente joga, né? Cadê? O Vinícius Júnior de fora da área, pagode 19. Não tá ruim não. E a outra era o Modric de fora da área, ó, de 19 também. Só que o Vinícius finaliza mais, né? O Valverde de fora da área pagou de 10. Cara, eu vou com o Vinícius de fora da área, porque ele não vai sair, né? O Modric deve sair por conta do cansaço, provavelmente. Eu vou com o Vinícius de fora da área, no odd 19. Por mais que eu não goste muito do Vinícius, é uma linha boa, tá bom? E olhando para aqui, para Inter de Milão e Bayern, deixa eu pensar as linhas que eu vou usar. O Bayern precisa mais do resultado. Cara, é porque a Inter usa três zagueiros, então eu não vou usar gol de cabeça do Kane. Cara, um cara que chega bem de fora da área. No lado do Bayern, o gol de fora da área do Olise e do Musiala. Musiala e Olise de fora da área. Eu acho interessante. O goleiro da Inter é o Sommer. O Sommer é bom goleiro, mas não é muito alto, né? Então acho que o Olise de fora da área, se estiver pagando bem. Se não for ele, eu vou com o Musiala. Tudo bem que contra o Borussia o Musiala não começou, né? Foi o Miller fez essa função. Por ter três zagueiros, eu vou explorar esse gol de fora da área do Bayern, que é quem precisa do resultado. Olhando para Inter, o gol de cabeça do Lautaro é interessante.
Mas é porque vai ser uma Inter que eu imagino muito mais em um jogo de transição do que bola alçada na área. Partindo do princípio que esse agregado vai se manter por um tempo razoável, né? Enfim, eu vou com um gol de fora da área do Olise. Deve estar pagando bem. Se estiver pagando mal, aí a gente escolhe outra linha. Mas essa é a que vem na minha cabeça. Odd 17, tá bom. Então deu uma odd 323 para um gol de fora da área do Vinícius e um gol de fora da área do Olise. De novo, os contextos. Eu fiquei entre o Vinícius e o Modric. O Vinícius deve ter uma minutagem maior e é um cara que finaliza muito. O Real precisa do placar. E aí do Olise, é um Bayern que precisa do placar. Caras que finalizam bastante de fora da área seria o Olise e principalmente o Musiala também. Né? Quem quiser o Coman, o Sané é uma boa. O Sané é uma boa, por sinal. Só que, por exemplo, contra o Borussia, o Olise jogou pela ponta direita e o Sané pela ponta esquerda. E pela ponta esquerda é mais difícil o cara fazer o gol sendo canhoto, né? Pela direita ele pode cortar pro meio, e é nisso que eu vou. Então, gol de fora da área do Olise e gol de fora da área do Vinícius Júnior. Odd 323. E eu não pego individualizadas, só nas que eu monto pro dia, que daqui a pouco eu vou mostrar. Tá bom? Então é isso, gol de fora da área do Olise e gol de fora da área do Vinícius também. Beleza? Então tá aí, odd 323. E aí, deixa eu mostrar as resolvidas de ontem e as que eu montei para hoje. Ajustar aqui a tela. Beleza? Vamos lá. Começou a partir daqui. Né? Ontem tinham poucas linhas. Pachuca e Tigres ficou 0-0. Não teve um único gol. E o Quinones não começou o jogo. Logicamente a variação também não veio, né? Então o Quinones anulou. E ambas marcam no primeiro tempo não veio. Linha de gol. Pedro Raul na odd 3 fez gol. Fez 2. E ele fazendo 2 não foi nenhum de cabeça, que é a especialidade dele. O primeiro, uma bola no meio da área que ele antecipa. E o segundo, por pouco. Tá bom? Porque vem a escorada pro segundo pau. E se a bola sobe, cara, 20, 30 centímetros mais alto, ele provavelmente fazia o gol de cabeça. Ele meio que deu. Esticou a perna, né? E deu uma voadora na bola. E fez o gol. Não foi de cabeça, infelizmente. Né? Mas era uma linha boa. Só ver os gols dele, tudo muito próximo. Da NBA, cara, foi próxima na só de 20 aqui, ó. O turnover que a Von Looney veio. Assistência no primeiro quarto pro Okong e pro Anthony Black veio. Faltou a bola de 3 do Gueye. O Gueye eu acho que fez próximo de 10 pontos. Só que tudo de bola de 2 pontos, lance livre, enfim, não matou nenhuma de 3. E a variação só tinha do Gueye, né? E aí ele não fez nenhuma, então também não fez duas. De pontos, cara, esse daqui foi um pecado, tá bom? Do Niang e do Anthony Black veio e faltou o Kevin Looney. Eu não repetiria do Kevin Looney por conta de ser 5 pontos. Ele não mata a bola de 3 que nem eu comentei ontem. Eu devia ter ido. Porra, é porque não tem linha de 4 pontos, né? Enfim, eu vacilei no Kevin Looney. Mas a ideia de que o Warriors tem poucos pivôs faz sentido, né? Só tem ele, o Post, de vez em quando o Draymond Green fazendo essa função. E o Draymond Green foi expulso ainda. Até o final, né? Fazendo as 6 faltas. Mas não deveria ter ido por ser 5 pontos, né? E o que eu falei que é um errado é a variação, cara. Tá de sacanagem. Eu acertei a odd 31. Só que eu não pego a odd 31. Eu peguei aqui individualizada. Aqui, ó. A odd 7 do Niang e a odd 5,75. Então eu não peguei a odd 31. Eu peguei essas menores, né? E aí eu não pego junto porque se eu erro uma das duas, eu já tomo 2 heads de uma vez. Mas escolhas, né? E o Kevin Looney, se não fez 5, logicamente não fez 10, né? Mas caraca, odd 31, né? Enfim. E aí, olhando para Champions, as linhas que eu tinha comentado, o Tielemans não só finalizou, como fez gol no primeiro tempo e veio o gol do Aston Villa. O Aston Villa fez um gol no primeiro tempo e tomou dois, cara. Enfim. E no jogo do Borussia, o Pedro começou no banco, até por isso o Barcelona foi amassado grande parte do jogo. O Borussia não tomou cartão no primeiro tempo, quem tomou foi o Barcelona. E o Enmecha não chutou no primeiro tempo. Se eu não me engano, aliás, o cartão, né? O cartão do Borussia. Foi logo no início do segundo tempo, justamente pro Enmecha. O Enmecha não chegou tanto à frente quanto eu imaginava. Pascal Gross, no segundo tempo, finalizou até que bastante, né? Que é a dupla de volantes do Borussia. Enfim. E aí na variação, do Enmexa não e cartões Borussia não. Aí agora, olhando pro Tielemans, né? O Tielemans veio e os gols do Aston Villa ficou por um, né? Enfim. Essa do Aston Villa eu não me arrependo, não. E aqui do Borussia eu me arrependo só a linha de finalização do Enmexa, tá? A linha de cartão era boa, é porque o Yamal jogou mal no primeiro tempo, principalmente. O Rafinha também.
O Barcelona não conseguiu espetar contra-ataques e naturalmente o Borussia não precisou nem fazer falta. Gols específicos, o Bayer não fez de cabeça, quem fez foi o Guirassy. Só que ali o Guirassy pagava muito menos. Não me arrependo de ter ido no Bayer, não. O jogo passado ele fez de cabeça. Tipo assim, logicamente era mais provável o Guirassy fazer de cabeça. Eu acho que até comentei isso ontem. Só que a linha pagava acho que 6,50, né? Então, não valeria a pena. E a do Asensio anulou, né? Ele começou no banco vendo no segundo tempo. O Aston Villa quase reverteu o placar. E aí as de hoje? Hoje tem muitos jogos. A primeira é essa daqui. Beleza. Um chute do Marcos Antônio contra o Botafogo. Mais um gol asiático no primeiro tempo, Mirassol e Grêmio. Um chute do Ronaldo contra o Palmeiras. Um gol asiático no primeiro tempo, Santos e Galo. Bati e Sheriff, é a Copa da Moldávia. O Sheriff venceu por 4-1 a ida, tá bom? E um gol do Pirâmides, isso daí tá muito. Cara, tá muito errado isso. Eu acho que deve ter alguma coisa de que, tipo, o Pirâmides se beneficie perdendo o jogo. Porque tá pagando odd 7, odd 8 pro Pirâmides, que é mais time que o Aras. Depois do Al-Ahly é o Pirâmides e o Zamalek, as melhores equipes do Egito. Eu conferi até o momento atual do Pirâmide, também não é ruim. Cara, esse jogo tá com cara de manipulação de aposta, tá bom? Porque paga odd 7, odd 8 pro Pirâmides. Tá errado pra caramba isso daí. Eu não posso ficar de fora disso. Tá bom? Odd 2,37. Isso daí deu uma odd 120 mais ou menos. E a variação, eu só não usei a linha do Sheriff. Tá? Usei aqui, ó. 2 chutes Marcos Antônio. Ambas marcam no primeiro tempo Mirassol e Grêmio. 2 chutes do Ronaldo. Ambas marcam no primeiro tempo Santos e Galo. E 2 gols do Pirâmides. Deu uma odd 12 mil mais ou menos. Tá bom? Marcadores de gols agora. Tem que acelerar porque tá dando quase meia hora de vídeo, viu? Os gols aqui, ó. Bright White contra o Mirassol, Bruno Henrique contra o Juventude, Neymar contra o Galo e Isaac contra o Crystal Palace, ó, de 50. Quem quiser troca o Neymar pelo Hulk. Cada sua escolha aí. Gol específico, separei 2. Gol de cabeça Bright White, ó, de 29. Gol de cabeça do Isaac contra o Crystal Palace. Tá bom? Eu ia com o Bruno Henrique, que ele joga de centroavante no Flamengo. Tudo bem que tá a volta do Pedro por agora, né? Mas joga de centroavante, só que paga muito pouco. Beleza? E aí na NBA, uma bola de 3 do Zach Collins e um turnover do Trey Lyles e a variação 2 de 3 do Zach Collins. Linha de pontos agora, peguei só no jogo do Dallas e Sacramento, é 10 pontos do Max Christie, 15 do Najd Marshall. E a variação, eu dei mod 8, né? E a variação 15 do Max Christie, 20 do Najd Marshall, mod 51, tá bom? E aí essa que a gente montou aqui no vídeo. Vamos aí para a reta final do vídeo. Tá aí então, deu para trazer todas as apostas de hoje, principalmente focado para esses jogos da Champions em que a gente analisou todas as odds, tá bom? Acaba que essas linhas simples ali, né, que ontem, por exemplo, a gente selecionou muito mais linhas, hoje foi só o Modric. Mas é muito pelo contexto desse jogo da Inter e do Bayern que pode acontecer qualquer coisa. Se a Inter abre o placar muito cedo, vira um cenário de pressão do Bayern e a linha do Kimmich, a linha do Leimer, do Dyer, que eu citei todas aqui, principalmente o Leimer e o Kimmich, ganha valor. Agora, se o Bayern abre o placar muito cedo, ganha valor a do Mkhitaryan, ganha valor a do Barella, até a do Pavard para jogo todo. Então, assim, é algo que um golzinho muda completamente a análise da odd. Já o do Real vai ser pressão o jogo todo. Então é por isso que eu confio mais no Modric, porque o Real vai ter que amassar desde o primeiro minuto. E do Vinícius, porque ele deve jogar o jogo todo. Entende? Então tem que analisar um pouquinho do contexto que se imagina do jogo, né? É mais até do que a característica, só a característica do jogador. Logicamente é importante demais analisar a característica dele, mas o contexto do agregado muda completamente o desenrolar da partida. Só ver ontem, se fosse um contexto de 0-0, nunca que o Borussia ia amassar da forma que amassou o Barcelona. Mas foi 4-0 a ida. Então só o Borussia jogou. O Borussia deu mais de 10 chutes a gol, cara. E no Aston Villa a mesma coisa. O Aston Villa por pouco não reverteu o placar. Sendo que o PSG é melhor que o Aston Villa, o Barcelona é melhor que o Borussia. Só que é o contexto do agregado, muda tudo, né? Enfim, usei muito esse embasamento para montar as de hoje. Beleza? Hoje tem muitos jogos, Brasileirão, jogo a roda, inclusive. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!